Oi, Lúcio, boa E aí, noite. André, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite. Boa noite. Deixa eu adicionar aqui a APM. Pronto. Bom, pessoal, boa noite. A gente está aqui para mais uma live. Essa live é uma live que está relacionada ao nosso 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono, agora 2023, que vai ocorrer nos dias 5 e 6 de maio. Então, a gente está pertinho aí numa contagem regressiva de um mês para o nosso evento. A gente está promovendo, junto com a APM, Associação Paulista de Medicina, uma série de encontros ao longo dessa semana, encontros para a gente divulgar, discutir alguns temas sobre a medicina do sono que estarão presentes no nosso evento, no nosso congresso. E o interessante de cada uma dessas lives é que a gente vai liberar códigos de desconto para inscrição do congresso, num valor de desconto de 25%. Inclusive, o código já está aqui fixado na live, a live 060425. Aqui embaixo vocês podem ver. Então, quando vocês forem fazer a inscrição, vocês adicionam esse código ao final para conseguir 25% de desconto para todos os profissionais da área de saúde que podem estar presentes no nosso evento, uma vez que o evento será presencial. Então, nós da comissão organizadora estamos tendo sempre um convidado para discutir alguns desses temas. Hoje o nosso convidado... eu não me apresentei, eu sou Alexandre Pim de Azevedo, eu sou médico, psiquiatra, sou da comissão organizadora do Congresso, do 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono, sou também membro da Comissão Especial de Sono da Associação Paulista de Medicina, e hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Dr. Lúcio Ebra Filho, que é neurologista, médico do sono, e que ele será um dos nossos professores, grande pesquisador na área de sonolência excessiva diurna e as suas síndromes associadas. E oi, Lúcio, de novo, boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela tua disponibilidade, tua pronta disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E a ideia é a gente poder discutir exatamente essas duas síndromes, né? De um lado a insônia, do outro lado a sonolência. Será que a gente está falando de sintoma? Será que a gente está falando de um distúrbio? Quando é sintoma? Quando é distúrbio? E eu combinei com o Lúcio que a gente faria aqui uma conversa, um bate-papo leve, para trazer algumas orientações e conhecimento para vocês, baseados em evidência científica, e que para dar um pouquinho de sabor e curiosidade a vocês que queiram participar do nosso evento, do 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono. Lembrando que será presencial aqui em São Paulo. O link de acesso está no próprio Instagram da Associação Paulista de Medicina. Vocês encontram como APM Estadual, ou no próprio site da APM. É só vocês buscarem lá por evento e vão encontrar 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono. Procuram sobre a inscrição e, ao final, quando vai finalizar a inscrição, aí vocês adicionam o nosso código de desconto de hoje, que é LIVE, LIVE 060425. Bom, vamos começar a nossa conversa sobre insônia e sonolência. Lúcio, eu começo falando sobre insônia, que é uma área de domínio minha, a sonolência é tua área de domínio na prática clínica. E, em princípio, o que eu recebi de alguns questionamentos que eu abri caixas de pergunta esses dias é exatamente sobre
quando é um sintoma, como não é, como eu percebo se de fato eu tenho insônia. Se a gente levar em consideração insônia como queixa geral, a gente tem uma alta prevalência. É importante sabermos que, eventualmente, todos nós podemos ter noites de insônia. A diferença de dar um diagnóstico de transtorno de insônia é quando esses episódios de noites de insônia tendem a ter uma recorrência. Então, os critérios diagnósticos, e nós misturamos critérios diagnósticos da Academia Americana de Medicina do Sono, do Manual Estatístico Diagnóstico da Associação Americana, Associação Americana de Psiquiatria, a Classificação Internacional de Doenças da sua 11ª revisão, e a gente tem um orgulho de dizer que a CID-11 da Organização Mundial de Saúde traz um capítulo sozinho para a medicina do sono. Antes, os sintomas de sono eles estavam tanto na psiquiatria quanto na neurologia. Hoje a gente tem orgulho de ter um capítulo validando somente os distúrbios do sono. Mas, de forma geral, quando a gente fala de insônia, a gente fala do paciente com uma queixa de dificuldade de iniciar ou manter o sono, com uma devida oportunidade adequada para se conseguir dormir, recorrendo pelo menos 3 noites por semana por um período mínimo de 1 mês. E aí, quando a gente põe esse marco de 1 mês, a gente está falando de insônia de característica aguda, e se esses sintomas forem persistentes, semanais, por um período mínimo de 3 meses, a gente está falando de distúrbio de insônia crônica. Então, uma vez preenchido esses critérios diagnósticos, tem um dado interessante, a depender, isso é variante a depender do manual que é utilizado, mas é essencial que essas noites de insônia, elas tragam uma repercussão durante o dia. Então, seja sintomas cognitivos, como déficit de atenção, concentração, memória, sintomas afetivos, como irritabilidade, humor entristecido, sintomas comportamentais, como impulsividades, sintomas somáticos, como sintomas gastrointestinais, cefaleia, dores, repercutindo no dia a dia do indivíduo. E o importante é a gente reconhecer, e isso é um marco também dos últimos 20 anos, é que, independente dessa insônia estar ou não associada a um outro quadro médico geral, neurológico ou psiquiátrico, essa insônia é considerada um distúrbio por si só, desde que preencha os critérios diagnósticos. Então, a gente nomeia como insônia comórbida com outro distúrbio clínico geral, neurológico, psiquiátrico, mas tem o valor e a importância de ser identificada, diagnosticada e tratada como uma morbidade isolada, para não se confundir como insônia sintoma com insônia distúrbio. Lúcio, isso é uma verdade também para a sonolência excessiva diurna? Então, a história, assim, quando a gente pensa em sono e sonolência, parece como ser 2 opostos, né? Que uma dificuldade para dormir, outra é o sono excessivo, mas em algumas coisas se aproximam e em algumas coisas são diferentes. Então, a sonolência excessiva diurna, aí eu gosto de ressaltar também que a ideia, assim, no imaginário, é a pessoa que dorme muito, mas não necessariamente precisa ter quantidade de horas aumentadas de sono. Então, para a gente considerar como sonolência excessiva diurna, a gente considera aquela pessoa que tem uma tendência a adormecer em horários inapropriados, aí principalmente durante o dia. Então, só de ter a tendência a adormecer, então sentir aquela pressão de sono, mesmo que a pessoa não chega a cochilar, não chega a dormir ali naquela situação, pode ser considerado uma sonolência excessiva diurna. E já aí é uma questão que talvez já diferencia um pouco aí os critérios diagnósticos de sonolência excessiva diurna dos critérios diagnósticos de insônia, é que a sonolência excessiva diurna a gente já vê mais relacionada a como um evento secundário. Então, de ter uma causa subjacente levando ao quadro de sonolência excessiva diurna. Um pouco diferente da insônia, que se mudou isso, né? E a gente traz isso cada vez mais bem definido, que a insônia surge como um diagnóstico paralelo, um diagnóstico comórbido. E já a sonolência, esse é outro distúrbio do sono, secundário a uma alteração do ritmo circadiano, secundário ao uso de medicações, secundário a transtornos mentais. Então, a gente já tem
dentro do grande grupo da sonolência excessiva diurna, esses diagnósticos aí como uma possível causa secundária. Uma outra coisa que eu acho que diferencia também nesse contexto clínico de critério diagnóstico é que a sonolência excessiva diurna, ali o cerne é uma queixa subjetiva. Então, desculpa, a insônia é uma queixa subjetiva. O paciente tem uma dificuldade aí para iniciar, manter ou despertar precoce. Então, assim, surge de uma queixa do paciente. Então, o paciente tem a queixa dessa dificuldade do sono. Já da sonolência excessiva diurna, nem sempre o paciente vai ter a queixa, mas ele vai ter ali critérios diagnósticos. Então, o paciente que tem uma tendência de dormir, adormecer aí um horário inabitual, uma situação inoportuna, às vezes ele não pode queixar disso. Ele pode estar se adaptado a isso, até por questões culturais, ele não trazer isso como uma queixa. Mas é possível que ele tenha um diagnóstico. E até objetivamente a gente consegue comprovar o diagnóstico, que é um pouco diferente também do que a gente faz da insônia. E isso, acho que até reflete numa questão de busca de atendimento, né? Então, é muito mais comum a gente ver as pessoas queixarem, comentarem de insônia e muitas vezes sofrendo de sonolência excessiva diurna, às vezes por muito tempo, não buscam ajuda médica, até por incorporar isso como uma característica própria, e aí até alguns preconceitos, né, de ser sonolento, de ser preguiçoso e não encarar realmente como um distúrbio do sono, como um problema de saúde. Eu me lembro de algumas vezes você falando sobre sonolência excessiva diurna, e também é uma terminologia que a gente usa para caracterizar como um sono inapropriado durante o dia, ou seja, no período em que que o indivíduo deve se manter acordado. Mas eu me lembro que você falou agora sobre essa dificuldade. Talvez a percepção de se sentir sonolento, por vezes, pode vir mascarado ou pode vir percebido subjetivamente como outro sintoma, tipo fadiga, cansaço, desânimo, desmotivação. Eu digo isso porque não muitas vezes eu já atendi alguns pacientes com essa queixa e que por muitos anos vinham sendo tratados como pacientes deprimidos refratários, que continuam desmotivados, desanimados, por vezes sonolento, de fato, com a tendência a adormecer durante o dia, mas que lutavam contra isso, usavam recursos como substâncias cafeinadas para se manter acordado, ou muitas vezes eram taxados como preguiçosos. Fala um pouco disso, dessa diferenciação. Você falou de estigma, né, também. Fala um pouco disso, dessa diferenciação da sonolência e das outras percepções subjetivas que a pessoa pode ter sobre o que ele entenderia como sonolência. Exato, é muito comum isso. É muito comum essa percepção ruim em relação ao sono. Então, é frequente, às vezes, em consultório, a gente perguntar: e você tem sonolência durante o dia? E o paciente nega. E aí você aplica algum questionário aí de impressão subjetiva e você vê que o paciente tem uma tendência a cochilar em diversas situações. Ou mesmo quando você faz um teste objetivo, aí entra algumas armas que a gente tem do diagnóstico, como o teste de múltipla latência do sono, o paciente negava a sonolência e às vezes fica muito claro quando a gente faz o exame. Então, existe essa percepção ruim, então, e principalmente relacionado a isso, de, bom, se eu não cochilo, se eu não faço um sono ali, talvez um sono maior, eu não sou sonolento, mesmo que eu fique lutando ali contra o sono e criando estratégias para isso. E existem esses sintomas, outros que simulam a sonolência. E aí entra a anedonia, uma astenia, a fadiga e aí a própria sonolência. Acho que o mais interessante de diferenciar é fadiga e sonolência, que se confundem muito e às vezes é difícil até para a gente explicar para o paciente, para tentar ali ter uma clareza maior do sintoma. E aí o que eu gosto de trazer aí para o paciente, para ele perceber melhor, tentar ali observar melhor o sintoma dele, é que, bom, fadiga e sonolência vão ter fatores que melhoram e que pioram cada um dos sintomas. Então, a fadiga vai ser um sintoma mais físico, sintoma às vezes ali até de um esgotamento, um certo dor muscular, aquele cansaço mesmo após uma atividade física, por exemplo. E a sonolência é essa tendência a adormecer. Então, se a gente pensa nisso, uma pessoa que acabou de fazer uma atividade física e está com fadiga, então ali está com o corpo cansado, ali gastou muita energia.
Então, o que que piora essa sensação? Vai piorar se ele fizer mais atividade física. Então, se ele está num momento de esgotamento físico, mais atividade física, ele vai ficar mais esgotado. E melhora se ele repousar. Então, essa pessoa que acabou de fazer atividade física e está ali fatigado, ela não precisa dormir para melhorar essa sensação. Ela precisa repousar. Então, se ela sentar, ficar numa poltrona, relaxada, ela vai melhorar essa sensação de esgotamento físico. Se ela fizer mais atividade física, vai ficar ainda mais cansada, vai piorar essa sensação. Já a sonolência é um pouco diferente. A sonolência, como essa tendência a adormecer, quanto mais inativo ele ficar, pior vai ser essa sensação. Então, quanto mais monótono a situação, mais inativo, ali, pouca luz, pouco barulho, pouco estímulo, ele vai acabar adormecendo. Então, piora a sonolência, a inatividade. E já a atividade desperta. Então, se você está sonolento e você propõe a fazer alguma coisa, então levanta, sai, anda, coloca uma música, dança, ali você vai despertar o seu sono e melhora a sonolência. Mas o que melhora realmente a sonolência é dormir. Então, para realmente resolver os sintomas de sonolência, você precisa de sono. Já para fadiga, ali às vezes você nem consegue dormir de tão esgotado está fisicamente. Então, você precisa relaxar até para depois, se for o caso, se for a sua hora habitual de sono, conseguir dormir. Legal, Lúcio. Mais uma vez, a gente está aqui trazendo temas que discutiremos no 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono, que ocorrerá presencialmente aqui em São Paulo, em 5 e 6 de maio. É aberto para todos os profissionais de saúde. A gente está trazendo um código de desconto para inscrição, de um valor de 25% de desconto, que é o código que está fixado aqui na live, que se chama Live 060425, LVE 060425, que vocês adicionam esse código ao final, quando vocês estão finalizando a inscrição. E para o acesso do 20º Congresso, vocês têm acesso pela site da APM estadual, a Associação Paulista de Medicina, ou pelo próprio Instagram, que tem o link na bio, e vocês clicam lá e procuram pelo 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono. E daqui a um mês a gente vai estar realizando o nosso evento. Em relação a esse conceito de subjetividade, né? A insônia, de fato, é um relato subjetivo, não mensurado objetivamente pelo paciente, sobre a sua queixa de dificuldade em adormecer ou em manter o sono, ou seja, ter despertares ao longo da noite ou ter um despertar precoce, despertar muito antes de fato acordar. É importante entender que a insônia ela pode ocorrer de forma mista. O que quer dizer isso? O indivíduo pode ter noites em que tem dificuldade para adormecer, pode apresentar noites em que tem despertares ao longo da noite, dificuldade para adormecer no meio da noite, assim como um despertar precoce. E isso pode ser migratório. Na verdade, boa parte dos pacientes apresentam uma queixa mista entre dificuldade em adormecer e dificuldade de manter o sono. A subjetividade diz a respeito a dificuldade em se quantificar quanto tempo de sono, de fato, o paciente tem ou o indivíduo tem quando se queixa de insônia. E esse é um dado bem relevante para a maioria de nós que trabalha com medicina do sono, porque já há dados epidemiológicos relevantes que mostram que um sono ou uma insônia de tempo curto de sono, em que o indivíduo dorme menos de 6 horas por noite, ele está mais predisposto a outras morbidades, como morbidades cardiovasculares, neurocognitivas, metabólicas e psiquiátricas. Então, sempre que a gente tenta desenhar um recordatório do sono com o paciente, ou mesmo faz o registro do diário de sono para tentar tornar mais objetivo e concreto os dados de quanto tempo de sono ele dorme, é para a gente ter uma ideia de quanto tempo total de sono esse indivíduo tem. Uma pergunta que sempre se faz, e trazendo a relevância desse dado do tempo total de sono, que muitas pessoas fizeram aqui, é a respeito do uso das medicações para dormir. A técnica, a primeira linha de tratamento para insônia envolve as medidas comportamentais. Não se imagina um tratamento de insônia se o paciente não é um agente promotor da melhoria do seu sono
através da adequação do seu comportamento relacionado ao sono. A gente costuma dizer que o sono ele começa a partir da hora que o indivíduo acorda pela manhã, porque todo o processo de manutenção de vigília faz com que eles, ao chegar à noite, tenham uma pressão de sono suficiente para que esse sono apareça na hora apropriada. Então, se ele tem uma higiene de sono ruim, higiene do sono diz respeito às medidas comportamentais que o indivíduo faz para cuidar do seu período de sono, antecedendo o início do sono, ou mesmo no período de manutenção do sono ao longo da madrugada, se ele dorme durante a noite, né, se ele é um trabalhador diurno, e que isso se torna essencial. Então, a gente tem as técnicas de primeira linha de escolha, que é a TCCI, a técnica cognitivo-comportamental para insônia, mas a gente também tem um recurso farmacoterapêutico, recurso medicamentoso, que deve ser utilizado em especial nas insônias de curto tempo de sono, justamente para minimizar o risco que o paciente pode ter a respeito dessas morbidades que se tornam mais prevalentes quando a insônia é com esse tempo inferior a 6 horas. E muitos questionamentos que fazem e fizeram muitas perguntas, e a gente não vai discutir aqui sobre nome de remédios ou fármacos, especialmente por uma questão ética, porque não só tem profissionais de saúde aqui, mas tem público leigo também, é que confie no seu médico prescritor, explore com ele a real indicação desse tratamento medicamentoso. Para que o tratamento, para que aquele medicamento tenha indicação em bula, por que ele está indicando para o sono, se é para iniciar o sono, se é para manter o sono, por quanto tempo é seguro manter essa medicação, se há um planejamento de introdução e retirada dessa medicação, se de fato ele precisar usar por longo prazo, se essa medicação é segura. É importante a gente entender que boa parte das medicações usadas para insônia não tem a sua indicação formal em bula, mas a gente tem uma série de trabalhos de boa qualidade. A gente, que eu digo, o mundo da medicina do sono tem publicações de qualidade que nos dão suporte que justifique a prescrição dessas medicações. Então, medicações têm seu espaço no tratamento da insônia, desde que seu médico saiba exatamente o que ele está fazendo com aquela medicação para você. Lúcio, uma pergunta que sempre fazem, e você falou claramente, né, que parecem dois extremos a questão da insônia versus a sonolência excessiva diurna, mas um mito que as pessoas têm é a respeito de a insônia, eu fico sonolento durante o dia. Eu durmo pouco à noite e fico sonolento durante o dia. A sonolência diurna pode ser, de fato, uma consequência diurna da insônia, é um dos possíveis consequências diurnas, mas, de fato, não é a mais frequente. A gente costuma dizer que um bom insônia é aquele que não dorme em nenhum momento sequer durante o dia. Mas há uma síndrome relacionada ao sono, ao período noturno, que se parece com insônia e que leva a uma sonolência excessiva diurna. Fala um pouco para a gente dela. Então, eu acho que eu vou usar até o oposto do seu discurso. Você falou que, bom, para a gente dormir bem, para não ter insônia, a gente depende de tudo que a gente faz durante o dia. E assim, para a gente estar bem acordado durante o dia, a gente depende da qualidade do sono da noite. Então entra aí de novo essa complementação entre sonolência excessiva diurna e insônia. Então, o paciente com sonolência excessiva diurna, a primeira coisa que você vai buscar nesse paciente é como é a qualidade, a quantidade de sono dele durante a noite. Então, de longe, a causa mais comum de sonolência excessiva diurna é o paciente que se priva de sono. Então, que tem um sono insuficiente para aquela quantidade mínima de horas que ele precisa. E aí, seja porque ele faz isso voluntariamente, do tipo, olha, eu vou acordar mais cedo porque eu preciso... Bom, o grupo do clube das 6 da manhã, do tipo, preciso ser produtivo, preciso começar a trabalhar, preciso fazer atividade física antes de ir trabalhar, e ali acaba amputando um pedaço do sono, pensando que com isso ganha mais tempo e maior produtividade, que acaba sendo um grande viés, uma grande falácia. E na verdade, assim, a principal causa de sonolência vai ser essa. Vai ser a pessoa que restringe o tempo de sono, seja por vontade, seja por oportunidade. Então, ele acaba dormindo menos horas do que ele precisa. E aí, fica devendo
horas de sono para durante o dia e o sono cobre. Então, vem aquela pressão de sono para que ele tenha aquele término do sono que ele acabou ali encurtando. Então, de longe, a principal causa de sonolência excessiva diurna é o que a gente chama de síndrome do sono insuficiente, seria aí a privação crônica de sono. É só Bom, e aí um tem outra. detalhe, porque é importante a gente falar que um insônia, um portador de insônia crônica, ele tem poucas horas de sono e ele pode estar privado de sono, mas a diferença principal é que é uma privação não imposta. No caso da síndrome do sono insuficiente, é porque o indivíduo ele acaba se impondo por questões sociais, por questões profissionais, por má higiene do sono, ou simplesmente porque ele acha que dormir é uma perda de tempo, ele acaba se impondo menos horas de sono do que de fato ele precisaria. Diferente do paciente portador de insônia que quer dormir e não consegue. E aí o que acontece também no insônia, às vezes ele até tem essa pressão de sono durante o dia, então ele sente essa sonolência, mas quando ele vai para a cama, aí acontece o mesmo processo lá da noite, a mesma dificuldade que ele tem para adormecer lá no período da noite. Então, a perda ali da habilidade de dormir de forma passiva também acontece durante o dia. Então, mesmo que ele sinta sonolento, sinta aquela pressão de sono, mas quando ele vai para a cama para adormecer de fato, aí volta aquele processo de hiperalerta e ele não consegue dormir. E o que às vezes a gente vê desses pacientes com insônia é que às vezes eles dormem em situações mais inapropriadas, situações mais improváveis, porque ele sente essa pressão de sono e como ali ele não tem uma pressão sobre si mesmo de conseguir dormir, ele acaba adormecendo. Mas o mais comum na insônia é realmente manter esse estado de hiperalerta, manter essa dificuldade de iniciar, manter o sono também durante o dia. Mesmo que ele se sinta sonolento, ele vai ter essa dificuldade. Então, sonolência é um sintoma possível, mas ele mantém essa característica da dificuldade para iniciar o sono e aí isso vai para mesmo acontece mesmo durante o dia, né? Vamos só lembrar, o código de desconto para a inscrição do 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono está aqui fixado, live 060425. Vocês vão colocar esse código ao final, quando for fazer a inscrição, e vocês encontram um link da inscrição no site da Associação Paulista de Medicina para todos os profissionais de saúde. Vamos para finalizar a última parte dessa live, é uma live breve que a gente estava discutindo, e algumas pessoas fizeram perguntas a respeito da apneia, a relação de insônia, a relação de sonolência. Sobre insônia e apneia do sono, existe uma entidade clínica, um fenótipo de apresentação da insônia associada à apneia do sono, em que publicações da última década têm discutido muito dessa prevalente entidade e da severidade dessa associação, que se chama COMISA, na tradução em português, que seria a comorbidade entre insônia e apneia do sono, e que o ponto principal dessa discussão é a dificuldade de se fazer o diagnóstico, porque a gente pode ter os dois extremos. A gente pode ter um paciente que nos chega com queixa de despertabilidade ao longo da noite, despertares noturnos ao longo da noite, múltiplos despertares, relatando um sono, portanto, fragmentado, em que ele não se dá conta que é um roncador, ou tem pausas respiratórias, ou tem sensações de engasgos, ou não tem um fenótipo de apresentação típico de um possível apneico, com sobrepeso, homem de idade média, etc., e que aparenta apenas ser uma insônia. E aí a gente pode tratar como tal, sem a investigação apropriada e deixar passar um diagnóstico de apneia do sono. O contrário é verdadeiro. Alguns pacientes têm apneia do sono e têm essa despertabilidade, não se dão conta dessa despertabilidade, mas quando a gente vai estabelecer um tratamento para apneia do sono, seja o aparelho de reposição mandibular, o aparelho intraoral, ou mesmo o uso do CPAP, eles passam a ter a dificuldade de adaptação por conta de uma insônia associada. E daí a necessidade de a gente fazer uma boa anamnese, uma boa investigação, o uso de métodos complementares, se necessário, uma vez que, por exemplo, a polissonografia não é indicada formalmente para o diagnóstico da insônia, mas numa insônia dita refratária, a gente amplia essa investigação.
mas fazer uma boa anamnese, uma investigação, para não correr o risco de você estar deixando de tratar um distúrbio de sono como deveria, se faz importante. Da mesma forma, a gente sabe que a sonolência excessiva diurna é um sintoma típico da apneia do sono. Eu vou pedir para Lúcio falar um pouco disso. E surgiu uma pergunta que um seguidor fez, que é que supostamente ele tinha sonolência, achava-se que era relacionado à gravidade da apneia dele. Ele está tratando a apneia com CPAP. Segundo os relatórios do aparelho, mostram que a apneia dele, o índice dele, está dentro de um nível de normalidade, mas ele continua com sonolência. Isso se trata de uma outra doença ou não? Lúcio, nos ajuda aí. É complexo essa história da sonolência relacionada à apneia do sono, se existe uma sonolência residual à apneia do sono. Às vezes, alguns pesquisadores falam como sonolência refratária ao CPAP na apneia obstrutiva do sono. Bom, e o que se entende até hoje sobre isso? O que a gente faz na prática? Bom, se a gente tem um paciente que tem um diagnóstico de apneia e ele já está em um tratamento que parece otimizado e ele mantém sonolência, a primeira coisa... Bom, esse paciente realmente está se tratando bem, então está usando com aí a quantidade mínima de horas por noite, a quantidade mínima de tempo por semana, por período de observação. Segundo, será que realmente todos os eventos estão controlados? Então, por exemplo, a gente tem aí com o CPAP um controle de eventos que vê basicamente o índice de apneia e hipopneia. A gente sabe que existem outros eventos que não podem ser ali mensurados pelo relatório, né, pelo algoritmo do aparelho. Então, por exemplo, o paciente que faz HERA, então que ele faz despertares relacionados ao esforço respiratório, o aparelho não reconhece. Então, pode ser que tenha alguns eventos que não estejam ali bem controlados, porque realmente o algoritmo não tem capacidade para reconhecer isso. Além disso, o algoritmo também não tem 100% de eficácia. Então, o algoritmo, ele deixa passar alguns eventos. Então, passa alguma apneia, hipopneia, e aí pode ser até uma falha do algoritmo, que é o que os fabricantes sempre tentam aí melhorar. Mas existe ainda outras situações mais complexas dentro desse contexto. Pode ser também que ele tenha alguns fenômenos relacionados com o próprio tratamento. Então, o próprio CPAP, ele pode ali, no momento de flutuação de pressão, por exemplo, quando está usando um CPAP automático, deixar ali o limiar do despertar um pouco mais baixo e fazer vários despertares ao longo da noite por conta dessa flutuação de pressão. Então, às vezes, usar um delta de pressão menor ou usar um CPAP com pressão fixa pode ajudar nesse contexto do paciente com sonolência residual. Às vezes o paciente tem outros sintomas relacionados também com o tratamento, do tipo aerofagia, escape, fuga. Isso também pode fazer ele despertar ao longo da noite e aí ter um sono de menor qualidade, por isso da sonolência diurna. E também existe teorias de que o tempo de apneia do sono não tratado pode gerar uma sonolência que às vezes que é refratária mesmo ao tratamento. Então, o tempo que ele ficou exposto à hipóxia intermitente pode gerar ali um estado inflamatório, lesões microteciduais, que vai levando realmente uma sonolência residual que mesmo quando a gente trata, às vezes a gente trata numa fase mais tardia, a gente não consegue reverter. E existe uma discussão muito grande, e aí é o ponto talvez mais polêmico, que às vezes assim, o paciente busca o diagnóstico da apneia do sono porque ele tinha sonolência excessiva diurna. Então, bom, ele buscou consulta por conta da sonolência excessiva diurna, foi descoberto a apneia do sono, ficou ali relacionado. Bom, a apneia do sono é por conta da sonolência excessiva diurna. Tratei, a sonolência excessiva diurna é por conta da apneia do sono. Tratei a apneia do sono, manteve a sonolência excessiva diurna. Bom, e agora? Pode ser que tenha outro diagnóstico, então rever o diagnóstico, e aí sonolência, ou síndrome de sono insuficiente, é uma comorbidade importante. E se mesmo assim você descartou tudo, tratou tudo, o paciente mantém a sonolência residual, ele está otimizado o tratamento do CPAP, e a queixa dele era a sonolência, aí o que você faz? Então, assim, ele te buscou por conta daquela sonolência, você fez tudo para tratar aquela sonolência, ele mantém a sonolência. E aí existe o questionamento grande do tratamento sintomático da sonolência nesse contexto. Porque é um paciente que está com risco cardiovascular aumentado
por conta da apneia. Então, mesmo com a apneia bem tratada, ali você entende que esse paciente tem um risco cardiovascular maior. E o que a gente usa de tratamento sintomático de sonolência excessiva diurna são medicamentos hiperestimulantes que têm um aumento da atividade simpática e acaba agravando esse risco cardiovascular. A situação fica mais complexa no paciente que tem sonolência excessiva diurna, você diagnosticou a apneia e ele não consegue usar, por exemplo, o CPAP ou um aparelho intraoral. Então, ele mantém a queixa. E, assim, a qualidade de vida dele está ruim por conta daquela queixa da sonolência excessiva diurna. Mas, por trás, tem ali um fator que não está sendo tratado, que aumenta muito esse risco cardiovascular. E aí te põe nessa situação ainda mais difícil de decidir tratar o sintoma ou não. Perfeito. Quando você fala disso, e aí é importante eu dizer também que a insônia em geral, o diagnóstico é clínico através da anamnese. A insônia, em princípio, ela vem associada, tem uma alta prevalência de comorbidade, em sua grande maioria comorbidades psiquiátricas, mas é importante a gente entender que a gente precisa, uma vez preenchidos os critérios diagnósticos do transtorno de insônia crônica, a gente precisa fazer o tratamento simultâneo, tanto para a morbidade psiquiátrica quanto para a morbidade insônia, que é considerado um distúrbio por si só. E, assim como houve essa discussão que o Lúcio apresentou da sonolência excessiva diurna e do controle adequado do tratamento da apneia, funciona da mesma forma. Porque tanto uma insônia não tratada, não adequadamente tratada, pode comprometer o prognóstico da comorbidade, inclusive a comorbidade psiquiátrica. Da mesma forma, uma comorbidade psiquiátrica não adequadamente tratada compromete a evolução clínica da insônia. E aí passa a se pensar em insônia refratária, quando, na verdade, você não tratou adequadamente a comorbidade ou você não deu um diagnóstico apropriado. Inclusive, finalizando aqui a nossa live, e aí voltando a falar sobre o nosso evento, o 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono 2023, que ocorrerá entre 5 e 6 de maio, agora em 2023, presencial aqui em São Paulo, que é um evento apoiado pela Associação Paulista de Medicina. A gente está ofertando aqui um código de desconto de 25% na inscrição de qualquer profissional de saúde. Basta entrar no site da Associação Paulista de Medicina ou no próprio Instagram, que está aqui conosco na live da APM, @APM Estadual. Lá na bio tem um link que você clica e é só procurar na lista de eventos o Congresso Paulista de Medicina do Sono. Lá discutiremos diversos temas da medicina do sono. Inclusive, o tema desse ano é sono, bem-estar e qualidade de vida, para a gente discutir. E a gente vai discutir, inclusive, a medicina do estilo de vida e o impacto sobre o sono. Eu faço parte da comissão organizadora desse evento, mas eu também darei uma aula. Inclusive, a minha aula debate exatamente isso. Acho que tem insônia, mas não é exatamente. O que pode ser além da insônia? Né? O que pode atrapalhar o seu sono, que simula ser insônia e, na verdade, não é. Lúcio, você também vai dar uma aula, né, conosco. Qual é a aula que você dará no evento? Eu falo da qualidade de vida dos pacientes com sonolência excessiva diurna antes e após o diagnóstico. Então, abordando toda essa história aí que a gente falou um pouco de foco no sintoma, na trajetória até reconhecer, ter o diagnóstico e também o que ele enfrenta depois do diagnóstico, o uso das medicações, tudo isso. Perfeito. Pessoal, vamos encerrar nossa live. Foi uma breve live para discutirmos insônia e sonolência excessiva diurna. Essa semana ocorrerão lives todas as noites sobre temas diversos da medicina do sono. Estejam atentos. Se perderem hoje, assistam amanhã. A cada dia haverá a liberação de um código de desconto de 25% para inscrição no evento. Associação Paulista de Medicina. É só vocês entrarem no link lá. Lúcio, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. É sempre uma aula te ouvir, muito aprendizado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e a gente se vê lá no Congresso. Espero encontrar vocês também lá no Congresso, então sigam lá o @APM Estadual da Associação Paulista de Medicina e façam
olhem lá os nossos temas, as mesas redondas que estarão, os nossos convidados, teremos convidados internacionais e a gente vai discutir exatamente bem-estar e qualidade de vida relacionado ao sono. Obrigado, uma boa noite a todos. Até Boa lá. noite.